Isso, Colossenses 1, do versículo 1 ao 14. Até outra curiosidade, essa é a segunda vez que eu estou pregando na minha vida. A primeira vez foi em um culto de jovens e eu preguei em 1 minuto. Foi muito rápido, eu estava muito nervoso. Então, se o nervosismo tomar conta de mim aqui, me perdoem. Tá bem. Então, vamos lá. Colossenses 1, do versículo 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel, ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Até aqui a palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai, te pedimos, Pai, que a partir de agora, Pai, não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo. Que abra nossa mente, Pai, que a gente possa compreender a Tua palavra, Pai. E que o Senhor me use, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito interessante nesse texto é que a gente consegue perceber uma alegria de Paulo escrevendo aqui aos Colossenses. E é muito interessante dessa alegria, por quê? Porque Paulo ele estava preso em Roma. Ele estava preso, e mesmo preso, ele ficava acorrentado, né, com um guarda lá, um guarda romano, o dia todo. E mesmo assim ele demonstra aquela alegria aqui pelos irmãos de Colossos. E é muito interessante de que eu imagino que ele estava em sofrimento ali. Ele foi preso injustamente, né? Os judeus acusaram ele ali injustamente. E mesmo assim a gente consegue perceber essa alegria. E ele compartilhando isso aqui para os irmãos. E aqui a gente vendo até no versículo 4, ele fala uma coisa, ó. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. E esse foi um trecho curioso também, que é até uma pergunta, né, que vem assim na nossa mente. Quem são os santos? Quem são esses santos que Paulo está falando? Paulo fala muito, né, em todas as cartas deles aqui. Quem são esses santos? E se a gente buscar no dicionário, foi até uma busca que eu fiz aqui, santo, o que significa, né, santo ali pelo dicionário? O santo designa aquilo que é sagrado, puro e separado para um propósito divino. E aí, quando ele está falando desses santos, ele está falando da igreja de Cristo. Ele está falando de nós.
dos membros do corpo de Cristo. E que é muito interessante isso, até no significado aqui do dicionário, né? Separados para um propósito divino, que é onde Cristo, né? Através da fé de Cristo, em Cristo, nós fomos separados do pecado, do mundo, para a gente viver essa nova vida, para a gente viver esse renovo. E é maravilhoso isso, pensar, né, que a gente está nesse processo de purificação, que Cristo está trazendo isso, né? Está limpando nós a cada dia aqui, através do seu sangue. E nada de nós, né? Tudo realmente pela graça de Deus ali, e que a gente é purificado aqui. Outro ponto interessante que eu encontrei aqui foi no versículo 5. Por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Que aí é outra coisa também, de qual é a palavra da verdade? As Escrituras, o Evangelho de Cristo, que chega até nós através do ouvir, através do ler. Eu imagino até que do ouvir naquela época ali de Colossenses era uma tradição muito maior, né? Porque eles recebiam essas cartas aqui, Paulo escrevia, a igreja recebia essas cartas e eles liam as cartas ali diante da igreja. Então eles não tinham o Novo Testamento, né, ali para eles conseguirem ler e estudar. Então eles ouviam ali e através do ouvir a palavra de Deus, eles tinham mais fé. E isso era semeado ali no meio deles, né? O Espírito Santo colocava aquela sementinha no coração da pessoa e aquela semente ela ia germinando, ela ia crescendo, né? Ela era plantada ali no nosso coração. E se a gente até acompanhar aqui, ainda ali no versículo 6, falando, né, que o evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Que é justamente isso, de entender que é muito importante que a gente leia, que a gente escute, que a gente compreenda a palavra de Deus, para que cada vez mais o Espírito Santo floresça em nós, para que a gente consiga frutificar em toda boa obra, e não para nós, mas para Cristo, para toda a honra e para toda a glória dele. Então aqui é isso, é muito importante a gente ler, ouvir, aprender sobre a palavra de Deus e principalmente praticar ela aqui também na nossa vida. No versículo 7 e 8, que eu vou ler aqui novamente, fala ali, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras, ele foi a Roma para falar ali da igreja de Colossos, principalmente porque, se a gente vê ali nos próximos capítulos de Colossenses, tinham falsos mestres tentando entrar ali em Colossenses, tentando pregar uma coisa que não era de acordo com o Evangelho. E Epáfras, ele era firmado aqui na palavra e ele percebeu isso e foi ali comentar com Paulo. E isso é muito interessante porque tem um padrão nas cartas paulinas, exceto por Gálatas, né? Mas o padrão é o seguinte: Paulo ele sempre começa com uma ação de graças, ele sempre começa as cartas elogiando e falando das qualidades daquela igreja, do que aquela igreja tinha de bom, olha, eu amo muito a fé que vocês têm no Espírito Santo, eu amo muito o amor que vocês têm com todos, com os santos. E isso é muito interessante, porque depois disso ele entrava com a palavra de correção. Então ele elogiava, ele preparava ali o caminho, né? Então azeitava ali, amaciava um pouquinho, falava, eu amo muito você, eu amo sua vida, eu amo o amor que vocês têm por Cristo, por todos vocês.
E aí ele vinha trazer essa palavra de correção. E aqui tem a aplicação muito interessante aqui pra gente, que muitas vezes a gente quer corrigir quem a gente ama de forma direta. Então a gente fala, não, essa pessoa me conhece, eu vou sem frescura aqui, vou falar direto ali para aquela pessoa. Só que isso machuca, porque muitas vezes a pessoa fica muito na defensiva por conta disso. Então, aqui a gente vê um cuidado pastoral que Paulo tinha aos colossenses, né, a toda a igreja, e que isso é muito importante para a gente aplicar para a nossa vida também. De que, poxa, quando tiver uma correção, uma exortação, pedir um entendimento para Deus para que a gente consiga primeiro demonstrar o amor que a gente tem por aquela pessoa. Porque aquela pessoa, depois disso, ela vai entender que aquela correção, aquele toque, é porque a gente ama ela. É porque a gente quer o melhor dela. Então, com isso, vai evitar muito que aquela pessoa fique, né, na defensiva com aquela palavra e com aquilo que muitas vezes a gente pode machucar ali pelo que a gente fala. É importante a gente demonstrar o amor. E principalmente a pessoa não entende, né, que realmente aquilo não é uma crítica vazia. Voltando aqui para a carta, se a gente vê ali no versículo 9, tem algo muito interessante também. Vou ler aqui para vocês. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E aqui é uma pergunta interessante. Qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus? Qual é? E isso daqui é muito interessante porque é a gente ser imitador de Cristo. A vontade de Deus é que a gente seja como Cristo, porque a gente tem uma figura que foi perfeita. Então a gente olhar para Cristo e falar, eu preciso buscar o mais próximo ser como Cristo, para que a gente consiga ter uma vida digna moralmente, né? Que é até o próximo capítulo que fala, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E é isso, através de Cristo, utilizando Cristo como referência aqui para as nossas vidas. E principalmente em cada ação nossa, né? A gente parar e pensar, o que Jesus faria? Jesus faria dessa forma, que é a ação que eu estou tendo, a palavra que eu estou tentando mandar, proferir, ou enfim, compartilhar com alguém? Então, parar, pensar, analisar, ouvir o Espírito Santo e principalmente se perguntar, o que Jesus faria? Jesus tomaria essa mesma atitude? Então tá aqui, ó. Através de Cristo, somente dele, pelo Espírito Santo, que a gente realmente consegue frutificar e ter boas obras, né, nesse sentido. Então é isso. O pleno conhecimento da vontade de Deus é que sejamos imitadores de Cristo. É que a gente imite a Cristo, estude os evangelhos, estude a palavra, que ore ao Pai, enfim, e que tenha essa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Outra coisa que eu acabei observando aqui, que foi bem interessante, do versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua glória. E aqui não é a nossa glória, aqui é a glória de Deus, não é. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E aí quando a gente lê aqui, sendo fortalecidos com todo o poder, no versículo 11, tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente se confunde em relação a esse poder, de achar, nossa, é um poder mágico que eu vou ter, que eu vou falar e vai acontecer. Mas aqui não é esse sentido, porque ele traz aqui depois, de acordo com a sua glória, a glória de Deus, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E nisso eu fui até buscar em relação à perseverança. Poxa, o que é perseverança?
qual a melhor frase ou palavra que pode definir o que é perseverança? E eu encontrei um significado de perseverança que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu achei bem interessante. Perseverança é a capacidade de continuar firme em um propósito, ação ou objetivo, mesmo diante de dificuldades, obstáculos ou atrasos. É a virtude de não desistir, combinando força, paciência e determinação para seguir em frente até alcançar o sucesso. Então, o que Paulo está orando para Deus aqui, para os irmãos de Colossos, é que, mesmo em dificuldades, eles tenham perseverança, eles continuem na fé, eles continuem crendo em Cristo, estudando as Escrituras, mantendo o foco de, é Ele, é Deus. Eu estou aqui em dificuldade, nesse sofrimento, mas é um milagre também até essa perseverança de, tá tudo dando errado, mas eu confio em Cristo, eu vou perseverar nele, eu vou ter essa paciência, manter essa fé firme em Deus. E principalmente do objetivo, né, do pleno conhecimento da vontade de Deus, né, que é realmente conhecermos melhor a Cristo e imitar Ele no nosso dia a dia. Trazendo aqui para o versículo 12, foi algo bem interessante também. Versículo 12, eu vou ler aqui já para vocês. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aqui é muito interessante até a tradução, né, da NVI. Eu não sei se vocês estão utilizando outra tradução por aí. Não? NVI também? Mas se a gente pegar em outras traduções, a ARA, né, a Almeida, revisada e atualizada, ele troca esse tornou dignos de participar por idôneos. Que dando graças ao Pai, que nos tornou idôneos. Que aí foi outro significado que eu fui procurar, né? Idôneo. Idôneo é um adjetivo que qualifica alguém ou algo como apto, como capaz, adequado ou moralmente íntegro e confiável. Então, quando eu penso em idôneo, a primeira pessoa que eu penso é Cristo. Que eu entendo que ele foi o único idôneo aqui. Ele foi o único moralmente íntegro, moralmente confiável, adequado e capaz de fazer isso daqui. Mas que através de Cristo, Deus nos transformou. Deus nos deixou dignos. A gente virou idôneos na visão de Deus através de Cristo. Aptos, capazes, moralmente íntegros, confiável. Deus confiou em nós. E tudo isso através da obra de Cristo na cruz. Tudo por Ele. E realmente aqui, se a gente até avançar no versículo à frente, no 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Sem a gente fazer nada, sem a gente merecer. A gente confiando e tendo fé em Cristo. Porque somente Ele é digno, somente Ele foi idôneo, somente Ele é capaz. Mas através de Cristo a gente recebe essa transformação na nossa vida. E aqui um ponto até importante, né? De uma coisa que vai fortalecer a nossa fé, que vai fortalecer a nossa intimidade e até entender melhor o pleno conhecimento da vontade de Deus, através das Escrituras. A gente lendo, a gente meditando, a gente estudando. Então isso daqui é muito importante e até ver que, mesmo em meio a pecado, mesmo em meio a depravação, Cristo, através do seu sangue, pela sua obra, nos purificou, nos santificou e agora nos chama de santos. E não é por nós, não é por conta das coisas que a gente faz,
mas tudo por Deus. Olha a graça. Fiz o que para merecer isso? Fizemos o quê? Nada. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E esse foi o estudo dessa semana. Essa foi a palavra que Deus deu ao meu coração e que eu quis compartilhar com vocês para que a gente consiga saber qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus, para que a gente olhe para as Escrituras, para que a gente consiga buscar a Deus, entender de Deus e amar a Deus, que a gente tem. E principalmente o cuidado também com os santos, para que a gente consiga mostrar esse amor através do Espírito Santo para todos os membros, para a igreja, para nós. Bom, que essa palavra fique guardada em nossos corações, que a cada dia a gente possa ter o pleno conhecimento da vontade de Deus, principalmente em sermos como Cristo, sermos imitadores dele. Que a gente cresça em amor e graça e que a gente frutifique essa obra, crescendo principalmente no conhecimento de Deus através aqui da palavra, através da Escritura. Amém? Até aqui.